saudando aí a moçada com a Shalom do Messias Yahushua, que é a paz de Cristo. Essa aqui é a Igreja do Messias, né? O hiper comentário bíblico. E tá rolando uma jornada, tem uma série de episódios especiais do quadro Babilônia Grande. Essa jornada se chama O Oculto, Nova Ordem Mundial. E esse é o episódio MK Ultra, parte 6, é a sexta parte do episódio Jornada ao Oculto, é o episódio MK Ultra. Nas partes anteriores fizemos toda uma análise, né, acerca dos sistemas de controle, espionagem e manipulação mental, né, que a elite, né, a elite global, né, que está tentando implementar o governo global, né, os globalistas, os órgãos diversos da elite já tem toda uma tecnologia, todo um aparato técnico. A gente viu sobre isso no episódio 1, inclusive sobre polícia do pensamento, o que é uma BrainNet, internet cerebral, o que é o sistema MK Ultra, visão remota, voz intracraniana. Fizemos um paralelo, né, com 1984 de George Orwell, né, com o sistema orwelliano, né, que ele já havia previsto isso lá em 1948 com seu livro, né, A Polícia do Pensamento. Na parte 1, na parte 2, 3, 4 e 5 analisamos uma série de depoimentos, né? Depoimentos através de áudio, né? Vimos o áudio aí de 5 testemunhos que são vítimas do assédio organizado, isto é, do gang stalk, que usa o sistema MK Ultra, espionagem mental, né? O crime, né? Gang stalk. Vimos também alguns outros depoimentos, mais 2 depoimentos escritos, né? Analisamos aí alguns sites, alguns blogs, etc. Enfim, na parte 6, esse episódio da MK Ultra nada mais justo do que a gente dar as tecnologias oficiais, isto é, as tecnologias que já estão patenteadas. Vamos dar o número das patentes também, que você pode perfeitamente aí no Google, né, pesquisar as patentes e analisar do que se trata. Então a gente vai ver patentes desde a década de 70. Desde a década de 70 eles tinham patentes de tecnologias de controle, espionagem, influência mental. Influência que será realizado, como eu chamo, esse sistema da besta, no governo da besta, Apocalipse 13, Apocalipse 17, esse controle, manipulação, espionagem mental. Ok? Então eu vou botar um trecho agora de um vídeo do canal do Daniel Simões. Canal do Daniel Simões. Vou deixar o link abaixo na descrição desse vídeo. Eu recomendo você visitar esse canal também, que é muito bom. Trata dessa temática de nova ordem mundial, globalismo. E ele vai nos mostrar agora as várias patentes que ele vai citar, explicar a lei, dar o número das patentes, que você pode ir e pesquisar sobre essas patentes. De modo que a gente tenha uma coisa homologada, uma coisa oficial, para não ser meramente uma teoria, hipótese. Não estamos trabalhando com teoria nem com hipótese, ok? Agora eu vou passar para você esse trecho do canal Daniel Simões, tá? Que trata das patentes, ou seja, as tecnologias de manipulação mental, as tecnologias já patenteadas, ok? Então segue aí um trecho para você aprofundar a pesquisa, que aqui a gente não está lidando com teoria, não está falando com teoria. Agora, já vimos a testemunha das vítimas, agora vem aí as tecnologias, oficial, homologada. Então vamos dar uma olhadinha aí. Pronto, está aqui. Nós temos a dizer que é dos Estados Unidos, temos a data, a gente já vai falar sobre isto, as datas. Reparem que este aqui, por exemplo, é de 76, tem o título e depois tem este abstrato aqui, que é a descrição da patente em si. É isso que a gente vai olhar um pouquinho. Eu, para facilitar, eu fui no tradutor Google e traduzi o que está aqui escrito. Fiz algumas correções, porque a tradução direta muitas vezes não funciona, mas também não fiz assim uma revisão assim muito profunda sobre a tradução. Mas é interessante a gente olhar, vamos ver que tipo de patentes é que estão sendo feitas, que tipo de tecnologias estão sendo usadas para a programação mental e hipnotismo das massas.
Isto parece coisa de ficção científica, mas vocês olham para este número aqui e vocês podem procurar na internet e ver que isto é real, isto é oficial. A gente, neste canal, a gente não trabalha com suposições. A gente trabalha só com documentos oficiais e com instituições que existem. A gente não está entrando em teorias. A gente mostra aquilo que é a nível oficial. E a gente vai começar com este registro de patente, que é da Google. Interessante. Então a Google registrou no dia 23 de março de 2017 esta patente, que se chama Detecção e Correção de Erros Potenciais no Comportamento dos Usuários. E o que é que isto busca? Esta tecnologia busca prever o que é que as pessoas vão fazer ou não fazer. Começa por ser uma previsão a nível de comportamento na realidade virtual, mas este tipo de estudo de tecnologia ela pode passar a ser aplicada no mundo real, no mundo físico, né? Para procurar prever o que é que as pessoas fazem ou não fazem, ou seja, um controle assim doentio, né? Vamos ver aqui o que é que está descrito. É descrito um sistema de computação que prevê uma ação futura a ser tomada por um usuário de um dispositivo de computação e determina, com base em uma informação contextual associada ao dispositivo de computação, uma ação atual sendo tomada pelo usuário. O sistema de computação determina, com base na ação atual, um grau de probabilidade do usuário ser capaz de tomar a ação futura e prevê, com base no grau de probabilidade, que o usuário não será capaz de tomar a ação futura. O sistema de computação envia informação ao dispositivo de computação, indicando que a ação atual está a ser tomada pelo utilizador. Ou seja, isto aqui pode ser usado para fins comerciais, né? Procurando prever o que é que o usuário vai comprar ou não comprar, mas pode ser para um controle mesmo sobre as ideias desta pessoa. Se esta pessoa está sendo uma ameaça ao sistema instaurado, pode ser usado de diversas formas. Neste caso aqui a gente vai ver que a patente foi registrada agora há pouco tempo, né? A 23 de março de 2017. Não vamos aqui, assim, são várias patentes que a gente vai examinar aqui, não vamos assim ir a uma análise minuciosa, senão o vídeo vai ficar muito grande e essa não é a nossa intenção. Vamos passar ao próximo. Até tinha aqui, continuação. Está a ser tomada a computação indicando a ação atual que está sendo tomada pelo utilizador conduzirá o utilizador não ser capaz de tomar a ação futura. Quer dizer, é um controle, né? Vamos ver esta aqui. Aparelho e método para monitorar remotamente e alterar ondas cerebrais. Olhem bem, isto é de 1976. Ou seja, quão avançado este aparelho já deve estar. Certo? Vamos ler o que é que diz aqui. Aparelho e método de detecção de ondas cerebrais numa posição remota de um indivíduo, em que sinais eletromagnéticos de diferentes frequências são simultaneamente transmitidos ao cérebro do sujeito, em que os sinais interferem um com o outro para produzir uma forma de onda que é modulada pelo cérebro do sujeito. A forma de onda de interferência, que é representativa das atividades das ondas cerebrais, é retransmitida pelo cérebro para um receptor, onde é desmodulada e amplificada. A forma de onda desmodulada também pode ser utilizada para produzir um sinal de compensação, que é transmitido de volta ao cérebro para efetuar uma alteração desejada na atividade elétrica do mesmo. Quais os potenciais que isto traz? Nas patentes que a gente vai ver a seguir, a gente até pode ver qual o potencial que isto tem de alterar as ondas eletromagnéticas dos cérebros, né? Este aqui é de 88. Método para mudar o comportamento de uma pessoa. Um método de condicionamento da mente inconsciente de uma pessoa para efetuar uma mudança desejada no comportamento da pessoa, que não requer os serviços de um terapeuta treinado. Em vez disso, a pessoa a ser tratada visualiza um programa de imagens de vídeo que aparecem em uma tela. O programa visto pela mente inconsciente da pessoa atua para condicionar os padrões de pensamento da pessoa de uma maneira que altera o comportamento das pessoas de uma maneira positiva. E isto através de um programa de imagens de vídeo que aparece em uma tela. Estamos a falar em 88. E agora, como é que isto está? 89. Sistema auditivo.
O som é induzido na cabeça de uma pessoa, irradiando a cabeça com micro-ondas na faixa de 100 MHz a 10.000 MHz, que são modulados com uma forma de onda particular. A forma de onda consiste em rajadas moduladas em frequência. Cada rajada é composta de 10 a 20 pulsos uniformemente espaçados, agrupados firmemente juntos. A largura do estouro é de entre 500 nanosegundos e 100 microsegundos. A largura de pulso está na faixa de... Isto agora vai muita coisa técnica e... Diz, as rajadas são frequência modulada para a entrada de áudio para criar a sensação de audição na pessoa cuja cabeça é irradiada. Ou seja, eles vão colocar sons dentro da cabeça da pessoa. Eu assisti na Holanda, quando eu morei na Holanda, a polícia já estava utilizando isto no ano 2004 e 2005, um sistema de tecnologia para dispersar manifestações de pessoas, que era um sistema assim, ou seja, era um impulso eletromagnético com um som que só quem conseguia ouvir eram os adultos. Olha bem, crianças e velhos não conseguiam ouvir esse som. Porquê? Porque as crianças e os velhos, a criança ainda não desenvolveu um sistema auditivo capaz de captar tal som e os velhos já perderam. E então só os adultos é que conseguiam ouvir o som. Só que o som era tão insuportável que as manifestações eram dispersas. Olha bem. Isto também já foi utilizado, esta tecnologia, para fazer a divulgação de uma série nos Estados Unidos. Tinha um cartaz enorme, assim num prédio, e as pessoas, quando passavam numa determinada área daquela avenida, ouviam assim na cabeça: quem está aí? E as pessoas ficavam tudo atrapalhadas, sem saber de onde é que estava vindo aquela voz. Mas era isto, eram rajadas de frequência modulada pela entrada de áudio para criar a sensação de audição na pessoa, cuja cabeça é irradiada. Já se começou a ouvir falar, isto aqui, eu vou falar, não tenho aqui nenhum documento que prove isto, não é? Que esta tecnologia começou a ser usada naquela prisão de Cuba, no Guantánamo, para fazer interrogatórios, onde eles colocavam islâmicos ouvindo a voz na cabeça como se fosse Allah, dizendo ordens para eles, não é? Bring you, assim, isto pode ir bem longe, não é? Vamos em frente a mais um registro patente. 1992. Método e sistema para alterar a consciência. Aparelho e método de detecção de ondas cerebrais numa posição remota de um indivíduo, pelo que os sinais eletromagnéticos de diferentes frequências são simultaneamente transmitidos ao cérebro do sujeito, em que os sinais interferem entre si para produzir uma forma de onda que é modulada pelas ondas cerebrais do sujeito. A forma de onda de interferência, que é representativa da atividade das ondas cerebrais, é retransmitida pelo cérebro para um receptor onde é desmodulada e amplificada. A forma de onda desmodulada é então exibida pela visualização visual e encaminhada para um computador para posterior processamento e análise. O desmodulado também pode ser utilizado para produzir um sinal de compensação que é transmitido de volta ao cérebro para efetuar uma alteração desejada na atividade elétrica do mesmo, seja semelhante ao outro antigo, ao outro passado que a gente viu. Sistema de apresentação subliminar silencioso, outubro de 92. Um sistema de comunicações silencioso em que as portadoras não auditivas na faixa de frequência de áudio muito baixa e muito alta ou no espectro de frequência de ultrassom adjacente são moduladas em amplitude ou frequência com a inteligência desejada e propagadas acústica ou vibratória para indução no cérebro. O uso de alto-falantes, fones de ouvido ou transdutores piezoelétricos. Os portadores modulados podem ser transmitidos diretamente em tempo real ou podem ser convenientemente gravados e armazenados em meios mecânicos, magnéticos e ópticos para transmissão retardada ou repetida para o ouvinte. Ou seja, eles podem criar sistemas de indução subliminar, de mensagens subliminares a nível auditivo. Né? E isto pode ser gravado e ser usado mais tarde, pode ser usado na hora. São muitos. Muitas patentes aqui. Acredito que as pessoas estão interessadas em saber, então eu vou continuar. Este é de 93. É um gerador de mensagem subliminal que eu vou passar adiante, porque é semelhante ao outro atrás. Método sistema para alterar a consciência. Um sistema para alterar os estados de consciência humana. Envolve a aplicação simultânea de estímulos múltiplos, sons preferíveis com diferentes frequências e formas de onda.
este aqui, método e um aparelho associado para a determinação remota de informação quanto ao estado emocional da pessoa. Olha bem, determinar tecnologicamente o estado emocional da pessoa. E com as patentes que a gente viu anteriormente, a gente pode ver que eles podem alterar isso para o que eles quiserem, né? Aqui um sistema de rastreamento e recuperação pessoal, ou seja, rastreamento de pessoas, né? E animais e tudo que quiserem. Aparelho de televisão com função de geração de ondas alfa. Isto é muito interessante, porque normalmente a gente olha para as televisões como sendo um aparelho de receptor de sinal. Só que as televisões não são só receptores de sinal, elas são emissores de sinal. Por isso é que, por exemplo, quando está um jogo, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, eles sabem quantos televisores estão ligados naquele canal, porque os televisores têm um emissor de sinal. Aí começa-se a divagar, os cientistas, né, começam a divagar. E o que é que a gente pode fazer com esses sinais que são emitidos? Porque quem está vendo a televisão, ela está sujeita àqueles sinais. O que é que a gente pode fazer? Com estas patentes aqui, a gente está tendo uma ideia do que é que se pode fazer, né? Dispositivo de rastreio intraoral, pronto, isto é um tipo chips, né? Aparelho eletroencefalográfico para explorar a resposta de uma pessoa a estímulos externos, ou seja, é mais um sistema tecnológico para fazer previsão das respostas que as pessoas dão em determinadas condições, com tecnologia de alteração de ondas eletromagnéticas do cérebro. Além de prever, eles podem alterar. Sim, é sistema de controle de animais, sem vedação, pronto, também por informações de localização GPS, é tipo chip, né? Método para verificar a identidade humana durante transações de venda eletrónica. Isto é a biometria, né? Aquelas digitais, leitura dos olhos. Aqui dispositivo de rastreamento por satélite de posicionamento global, GPS também, né? Vamos aqui mais à frente. Manipulação acústica subliminar de sistemas nervosos. Em seres humanos, 2000, né? A gente não tem estado a olhar para as datas anteriores, mas tudo a maior parte delas são do milénio passado. Neste caso aqui, em seres humanos, as ressonâncias sensoriais podem ser excitadas por pulsos acústicos atmosféricos subliminares que estão sintonizados com a frequência da ressonância. Bom, eu não vou ler tudo porque o nosso objetivo não é fazer vídeos muito grandes, mas vocês têm aqui, eu vou passar cada um deles. Vocês, ao verem o vídeo, podem parar o vídeo para ler. E chegamos ao final destas apresentações, né? Como a gente pode ver, o processo de controle mental é muito grande, né? E nós, assim, nós que estamos querendo novos modelos civilizacionais, a gente compreende que tem que haver uma mudança no sistema de crenças das pessoas. Só que realmente a competição que está havendo a esse nível com o sistema de controle é muito grande, né? Porque estão sendo utilizadas tecnologias para um controle mental muito grande. Como é que a gente pode reverter esse processo? É insistir, a gente tem que insistir, estamos a falar, cada vez são mais pessoas antenadas, cada vez mais pessoas despertando e procurando soluções, identificando os problemas civilizacionais e tendo a ousadia de apresentar soluções. Essencialmente é isso. E não é fácil, porque nós ficamos expostos a críticas, ficamos expostos a pessoas que têm intenção de nos calar, de nos desmoralizar e de tirar a energia da gente, a motivação, né? Até teve uma pessoa aí de um canal que falou um pouco sobre isso, o Rogério, que falou, né, que as pessoas muitas vezes procuram desanimar a gente é porque elas próprias reconhecem o medo delas, a cobardia delas. Então não têm medo, não têm como reagir, têm medo de reagir contra o sistema e procuram fazer calar quem está falando, né? Mas a gente vai em frente. Vamos em frente que a gente consegue.